Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar como é que são os 6 primeiros meses do bebê, né? Como é que foi a minha experiência nos 6 primeiros meses. Então, bora lá. Chegaram 6 meses do meu bebê e eu posso dizer então que eu sobrevivi a esses meses que são os ditos mais complicados. E eu acho que essa fase, o que ela tem de complicada, não é só em relação ao bebê, mas é muito também em relação a gente, porque o bebê é recém-nascido, né? Mas a gente também é uma mãe recém-parida, uma mãe recém-nascida também, que acabou de nascer essa mãe, né? Então é tudo novo para ele, mas também é tudo novo pra gente, né? A gente também precisa do nosso tempo para se adaptar, mas a gente é praticamente engolida por essa rotina super cansativa, né? Agora, a minha opinião, eu não achei a maternidade tão intuitiva assim como dizem, pelo menos no início, do tipo, você vai saber exatamente o que fazer com seu bebê, é só seguir o seu coração que você vai saber. Não, não mesmo. Pelo menos pra mim, não. E por quê? Porque a relação mãe e filho também é construída, né? Então, hoje eu sei, por exemplo, quando o choro dele é de fome, quando é de sono, quando é a fralda suja, quando ele tá com tédio, quando tá, enfim, quando tá cansado de fazer a mesma coisa, de brincar, por exemplo. Então, e no começo eu não tinha ideia, gente. Não tinha ideia. E eu ouvia muitas mães falarem que pronto, que a mãe é super intuitiva, que a mãe e filho tem uma conexão, que ela sempre vai saber do que o filho precisa, até no começo. Então, eu não tive isso. Bom, agora falando como foi realmente, né? O primeiro mês teve todas as dificuldades que o primeiro mês tem, mas o que teve de maior dificuldade para mim no primeiro mês foi eu mesma, né? Porque, por exemplo, a minha cicatriz a cesárea inflamou, então eu tive muita dor na cicatriz, também muita dor para levantar, muita dor para fazer tudo, sabe? Meus mamilos também estavam machucados, eu fazia tudo devagar para tomar banho, era um sacrifício, porque era muito chato que não podia molhar o penso por causa da cicatriz, né, que estava com penso. Então, gente, tava sangrando muito ainda, eu sangrei até os 40 dias. Mas, assim, durante uns 20 dias eu sangrei bastante, sabe? Tem mulheres que sangram os primeiros dias só, bastante, e depois passa, ou algumas nem tem esse bastante, né? Mas eu sangrei, tipo, muito. Então era muito chato, porque eu andava de fralda, né? Com a cicatriz, com penso e pronto. Sabe, foi tudo muito complicado no primeiro mês em relação a isso. E depois do segundo mês já tudo melhorou, sabe? E os 2 primeiros meses, em relação ao bebê, o mais complicado foi as cólicas. Ele tinha bastante cólica, principalmente à noite, né? Até aquela, né? Aquilo que é chamado a hora da bruxa, né? Que é quando o bebê chora muito à noite. E falam que está relacionado a isso, as cólicas. Então, no primeiro mês, por exemplo, ele chorava das 7 da noite até as 10 da noite, sabe? Tipo, 3 horas seguidas, aquele choro inconsolável que só poderia ser cólica. E aí dava 10 da noite, ele, pronto, desmaiava e dormia, sabe? Mas, tipo, até a gente descobrir o remédio que tinha que dar, e até a gente descobrir que também a vitamina D que a gente estava dando para ele dava cólicas, que o médico de família tinha receitado, aquela dava cólicas. Então, pronto, gente, isso é tudo testes, né, que a gente faz e pais de primeira viagem também não sabem. Eu não sabia que essa vitamina D dava cólicas. Depois eu falei com outras mães e elas me falaram que realmente dava. Então eu troquei a vitamina D e também comecei a dar um remédio para cólicas e tudo melhorou. E ele teve cólicas assim até o segundo mês, mais ou menos, tá? Mas já era mais espaçado. E também quando tinha, a gente dava um remédio para cólica, que a pediatra falou que poderia dar sem problemas todos os dias. Eu acho que para mim tudo se tornou mais fácil quando ele fez os 4 meses. Porque o Vicente passou por todos os saltos de desenvolvimento até os 4 meses. E nesses saltos, né, costuma ser de mês a mês, né, durava assim uns 15 dias, e durante 15 dias tinha aqueles sintomas, que é os sintomas dos saltos, que o sono não era o mesmo, mamava assim diferente, mais irritado, chateado, chorava por tudo. E assim, gente, do terceiro ao quarto mês foi o mais complicado pra mim, porque por conta desse salto do terceiro mês, que foi mais pesado, ele não tirava sonecas praticamente. Para não dizer que ele tirava tipo 10 minutos no meu colo, tipo 2 vezes por dia, ou seja, ele acordava 8 da manhã,
Durante o dia todo, tirava tipo 2 sonecas de 10 minutos no meu colo. Não adianta colocar no quarto, no berço, na cama, nada. E depois só ia dormir à noite. Então eu ficava tipo 12 horas, mais 12 horas com ele o dia todo, gente. Foi muito cansativo, muito. É assim, que bom que foi só esse período, porque eu acho que nenhum ser humano aguenta isso, sabe? Tipo, é nosso filho, a gente ama, mas é muito difícil, juro. Eu sinto que dos 4 meses aos 6 meses, o desenvolvimento dele foi muito notável. Ele começou a fazer muitas coisas assim, né, em pouco tempo, né? Por exemplo, começar a rolar, começar a ficar de bruços, né? Ele agora já vira para todos os lados. Fica de bruços, aí fica de barriga para cima, tudo sozinho, sabe? Começou a pegar os objetos, passar de uma mão para outra, falar mais, né? Falar não palavras que a gente entenda, mas falar a linguagem dele, né? Sorrir muito mais sociável, eu noto isso, sabe? Que ele realmente quer se comunicar com as pessoas, sabe? Por exemplo, comecei a notar a preferência dele por certos brinquedos, por certas brincadeiras, sabe? Ele já tem o brinquedo dele preferido, que é um leãozinho, que ele ama aquele brinquedo, sabe? É o brinquedo que ele fica mais tempo e que ele, tipo, gosta realmente, sabe? Que já deu pra ver que ele ama aquele brinquedo. Também, ele com o pai e comigo se comporta de formas diferentes, porque o pai é mais pra brincar, o pai é brincalhão e pronto, aquelas brincadeiras não radicais de jogar pra cima nem nada, porque isso não pode, o pai sabe. Mas já dá pra ver que ele age diferente com um e com o outro. E isso é bom também, porque ele tá vendo que as pessoas são diferentes, né? Isso também é bom. O bebê começar a observar isso, né? Que com a mãe às vezes tem mais carinho, tem mais colo, o peito. Com o pai é mais brincadeira. Então, assim, o Vicente de 3 meses e o Vicente de 6 meses são completamente diferentes. São bebês completamente diferentes. E isso é lindo, né? De ver. Mas também é assustador, porque a gente vê que o tempo tá passando muito rápido. Tipo, já passou 6 meses, então metade de um ano, né? Daqui meio ano, né? De novo, vai fazer um ano. Mas cada fase tem seus desafios, né? Não é porque chega aos 6 meses que se tornou tudo mais fácil, né? Nada disso. Agora, por exemplo, o desafio do momento é a introdução alimentar, né? Mas depois eu vou falar sobre isso, porque é um assunto mais extenso, né? Para deixar aqui nesse vídeo. Então agora começou a introdução alimentar, e depois começa a engatinhar, depois começa a andar, depois tem a fase dos 2 anos, que falam que também é difícil. Então, assim, as fases vão mudando, mas a diferença eu acho que é que no começo nós mães também não estamos bem, né? E depois com o tempo você vai se adaptando, você vai, né, recuperando o sono um pouco, vai, entende? Você vai se adaptando a essa maternidade. Então essa é a diferença das fases, por exemplo. Mas eu amo isso, eu amo ser mãe e eu espero que esses 6 meses se multiplique por muitos mais 6 meses. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, também se inscrevam no canal, que me ajuda muito. E é isso, a gente se vê na próxima. Beijinho. Tchau!